Olá, Rafael. Eu vou relatar isso de forma anônima, mas por muitos anos eu trabalhei como corretor de imóveis em São Paulo. A imobiliária havia adquirido um imóvel no interior de São Paulo, já divisa com o Paraná e Mato Grosso do Sul. Era um casarão construído nos anos 50, com tetos altos e detalhes arquitetônicos que pareciam ter resistido ao tempo. Embora tivesse certo charme, também estava cheio de pequenos defeitos, como encanamentos antigos, paredes úmidas e pisos que rangiam sob o peso de cada passo. Mas o que começou a acontecer no inverno de 1995 foi muito mais do que simples problemas estruturais. Foi algo que até hoje eu tenho dificuldade de explicar. Primeiro, quando cheguei na propriedade, eu percebi que não moravam vizinhos por perto. Era um aqui, outro ali, e todos receosos sobre o casarão. Eu perguntei a um senhor, que se chamava Chico, sobre o casarão, e ele disse que ninguém pisa o pé lá há anos, pois o lugar é assombrado. Eu não acredito nessas coisas de assombração, mas decidi perguntar a ele o porquê. Talvez eu conseguisse entender de um modo científico, onde tudo fizesse sentido. Então ele disse: "É muita história para um dia só, mas o que posso contar é que há muito tempo uma família achou uma criança na mata perto de um rio. A família que morava nesse casarão. Então o menino foi crescendo e era um menino muito bom. Mas com o tempo ele foi virando bicho e com 13 anos se transformou no que a família chamava de lobisomem. Ele corria para a mata e se alimentava de animais. Começou a desenvolver comportamento agressivo e os vizinhos falavam para eles se livrarem do menino, mas a família o amava. Até que o menino começou a invadir as casas e sítios para roubar as criações dos vizinhos, e o povo daqui se juntaram e invadiram a casa para dar cabo no menino. E como não o acharam, a família entrou em briga com os fazendeiros. Então, os fazendeiros atiraram nos pais e nos irmãos. Mataram todos. E quando o menino chegou e viu aquilo, ele começou a se vingar do povo daqui, matando um por um. E por isso você olha aqui em volta e só vê ruína do que já foram casas um dia. Pois todos os culpados foram punidos e outros fugiram abandonando as casas. Mas o bicho, mesmo depois de mais de 50 anos, ainda vem aqui em noite de lua cheia. Ele fica uivando e correndo ao redor desse casarão e parece que ainda está se lamentando. Agradeci o senhor e pedi para ele evitar de falar isso para os novos inquilinos da casa, para não assustar ninguém com essas lendas. E ele concordou. Bem, tudo começou com a rachadura na parede do corredor principal do lado de fora da casa, bem em frente aos quartos, no primeiro andar. Não era raro que fissuras aparecessem nas paredes de uma casa tão antiga como aquela. Certa manhã, enquanto verificava os problemas relatados pelos inquilinos, eu notei que a rachadura havia aumentado consideravelmente. O que antes era uma linha fina, agora se estendia percorrendo quase toda a parede. Ao me aproximar para inspecionar, eu senti um arrepio. Havia algo estranho naquela rachadura, parecia profunda demais, como se garras afiadas ou facas tivessem feito aquilo. Os inquilinos relataram não ouvirem nada à noite, apenas uivos de cães. E nesse momento, já me veio à mente a história do senhorzinho, mas tentei esquecer tudo aquilo. Chamei um pedreiro de confiança para avaliar o dano, e quando ele chegou, também notou algo em comum. "Isso não é normal, veja só." Disse ele que aquilo eram cortes precisos,
como se fossem garras de um animal. Pedi que consertasse a rachadura, mas poucos dias depois ela reapareceu. E desta vez estava maior e formava um padrão estranho, quase como se alguém estivesse desenhado algo na parede. Foi então que os inquilinos começaram a reclamar numa noite. E a dona Teresa, uma idosa que morava no fim da rua, ela veio até mim, visivelmente perturbada, e ela dizia que havia escutado ruídos vindo da parede onde estava a rachadura. Era um animal enorme que arranhava a parede, disse ela, com a voz demonstrando medo. Tentei acalmá-la e prometi que mandaria verificar novamente, mas ela não foi a única. Os inquilinos começaram a relatar sons inexplicáveis, como se algo se rastejasse nas madrugadas em volta da casa. Alguns até afirmavam sentir uma presença, como se estivessem sendo observados da mata. Certa noite, enquanto eu inspecionava o casarão, achei que ouvi alguma coisa. Era um rosnado quase imperceptível. Eu segui o som até a floresta, que não ficava muito longe, e quando apontei a lanterna para a mata, eu juro que vi uma silhueta de um animal enorme correndo por detrás das árvores. Saí rapidamente dali, liguei o meu carro e fui embora. No outro dia, relatos que o lobisomem havia voltado para se vingar começou a se espalhar rapidamente. A dona Teresa havia deixado a sua casa naquela manhã, dizendo que ninguém acreditaria no demônio que ela viu rondando a sua casa naquela noite. Outros vizinhos também estavam considerando se mudar. O seu Chico, ele disse que para se livrar do lobisomem, aquela casa que eu havia alugado deveria ficar desocupada, pois ali viveu a família do garoto que há muito tempo virava lobisomem. Eu sabia que não podia explicar aquilo logicamente, mas também sabia que não podia ignorar. E no dia seguinte, eu voltei até a casa para explicar aos inquilinos sobre o que eu vi e o que estava acontecendo, e ofereceria uma casa melhor para eles se mudarem. Não precisei nem dizer nada. Quando cheguei, eles já estavam com as malas prontas e de mudança, pois aquela família, pai, mãe e 2 garotos gêmeos de 12 anos e outros vizinhos relataram ouvir gritos à noite vindo da rua. Uma jovem que estava passando, ela foi surpreendida por uma criatura animalesca que eles chamam de lobisomem. O bicho era enorme, tinha longas garras e arrastava a mulher pela rua de terra em direção à mata, e alguns vizinhos pegaram as suas espingardas e atiraram sem sucesso. Ninguém sabe o que aconteceu, mas numa noite ela desapareceu, e alguns dizem que foi assassinada, outros que simplesmente foi levada pelo lobisomem, mas nunca encontraram o corpo. Então, compartilhei também o que tinha visto com os vizinhos, e eles me julgaram por não contar isso à família, pois já haviam me alertado. Eu arrumei uma casa melhor para aquela família na cidade, e até hoje o casarão continua abandonado. Mas pelo que me foi relatado, nem os mais curiosos se arriscam a entrarem lá. Boa noite. O meu nome é Augusto. Eu vivi toda a minha vida em um vilarejo litorâneo. Aqui o sol é forte, mas à tarde o vento refresca um pouco e à noite o som das ondas chega até as casas mais afastadas da praia. Moro com a minha esposa e os meus filhos em uma casa simples, com paredes de cimento sem pintura.
e um quintal cheio de vasos com hortelã e manjericão. Não tenho luxo, mas também não reclamo. Há vários anos, eu dirijo uma van que faz o trajeto entre o vilarejo e uma das praias mais visitadas da região. São cerca de 50 minutos de viagem, dependendo de quantas vezes preciso parar pelo caminho. Às vezes, a van enche de turistas que chegam com mochilas nas costas e pele avermelhadas pelo sol, e a empolgação de estar em um lugar novo. Outros seguem em silêncio, olhando pela janela e apreciando a paisagem de palmeiras e pequenas propriedades com galinhas soltas pelo quintal. E durante a semana, eu também levo garçons e cozinheiros que trabalham nos restaurantes da praia. Eles sobem com cara de sono, alguns com as mochilas penduradas em um só ombro e outros mexendo no celular. Geralmente eles dormem durante todo o trajeto, cansados da rotina. O caminho é tranquilo na maior parte do tempo. A estrada é estreita em alguns trechos. Os galhos das árvores se estendem para a estrada, chegando até a van. Eu sei de cor cada detalhe, assim como sei os horários que o sol bate diretamente no para-brisa. Às vezes, quando estou sozinho e a estrada está deserta, a sensação é estranha. A maioria das vezes, eu sempre volto sozinho. E parece que em certos trechos, o silêncio pesa mais que o normal. E eu já vi vultos se movendo no espelho do retrovisor quando não havia ninguém nas estradas. Já ouvi ruídos e uivos vindo das matas quando estava sozinho. E mais uma vez, eu senti aquele calafrio na espinha. São coisas que acontecem. Detalhes que a gente aprende a ignorar porque não adianta se assustar com qualquer coisa. E todavia, eu quero contar sobre uma noite em que realmente me traumatizou até hoje. Naquele dia, 12 de agosto, eu terminei mais tarde que o habitual e um dos donos de um restaurante na praia, um velho conhecido que às vezes me deixava estacionar a van na sombra do seu estabelecimento, me convidou para comer. Eu não podia recusar. Então ele me serviu um peixe bem dourado, com arroz e feijão novinho de caldo grosso. E enquanto comíamos, conversávamos sobre como alguns turistas eram bons clientes e outros tentavam se aproveitar dos preços. Entre histórias e risadas, o tempo passou sem que eu percebesse e quando me dei conta já havia escurecido. Me despedi rapidamente. Então Joaquim, esse velho conhecido, me pediu carona. Ele disse que não podia chegar em casa depois das 8 da noite. Eu falei que sim, que dava carona para ele. Então ele falou: "Vamos agora que eu estou muito atrasado." Eu falei: "Tudo bem, só vou me despedir das pessoas aqui." E isso se passou alguns minutos. Eu vi a sua cara de inquietação, então resolvi ir logo. Subimos na van, peguei o caminho de volta para casa e naquela hora a estrada estava deserta, iluminada apenas pelos faróis do meu veículo. As luzes mal conseguiam revelar as árvores à beira do caminho e não havia vento, nem o canto dos grilos, apenas o som distante do mar. Era aproximadamente 8 horas da noite e quando olhei para o Joaquim, ele estava tremendo. Estava com calafrios e murmurava alguma coisa baixinho. Eu perguntei se ele estava bem. Ele pediu para parar a van e assim que parei, ele disse que para o meu próprio bem, ele iria na parte de trás da van e a porta ficaria aberta. Mas aconteça o que acontecesse, eu não deveria olhar para trás e nem me assustar. Tentei argumentar, mas ele falou que eu deveria confiar nele, ou algo de ruim aconteceria comigo. Então, sem questionar, eu fiz o que ele pediu.
Não tinham se passado nem 10 minutos desde que o Joaquim foi para a parte de trás da van e comecei a ouvir estalos e gritos de dor. O meu medo foi tanto que eu não tive coragem de olhar para trás. Então, os gritos foram se transformando em urro e logo em seguida um uivo do qual eu nunca escutei em toda a minha vida. Eu estava tremendo e nem conseguia orar de medo. Mas ao mesmo tempo, eu confiava no Joaquim, que se eu seguisse as suas instruções, nada de ruim aconteceria comigo. Então senti um baque seco, não na estrada, mas dentro da van, como se alguém tivesse pulado na parte traseira com todo o peso do corpo. O meu primeiro pensamento foi o Joaquim, mas aquele baque era semelhante ao peso de um cavalo. Atrás da van estava escuro, iluminado apenas pelos reflexos das luzes dianteiras. Eu voltei a atenção para a estrada, acelerei um pouco para sair rápido daquele trecho, mas então eu ouvi passos pesados e rápidos, como se alguém grande estivesse caminhando dentro da van e rosnando ao mesmo tempo. Eu senti os golpes secos contra o chão. O meu corpo ficou tenso e eu não tive coragem de olhar para trás. O meu coração começou a bater mais rápido. Apertei o volante com força, sentindo as minhas mãos suadas. Não queria olhar. Na verdade, eu não queria ver o que quer que estivesse caminhando na parte traseira da van. E quando estava uns 2 km da casa do Joaquim, eu senti que aquilo lá atrás pulou da van. E quando olhei, eu vi um vulto de um animal enorme, como se fosse um javali, só que muito maior, do tamanho de um boi. Aquilo entrou no mato, e eu vi o mato se movendo em uma velocidade incrível, acima da velocidade da van que estava a 50 km por hora. Mais pra frente, eu parei o veículo em uma pequena comunidade, onde apenas algumas casas de madeira interrompiam a escuridão do caminho. Eu desliguei o motor e fiquei sentado ali. Eu estava ofegante, com as mãos suadas, mas estavam frias. Procurei Joaquim, mas nem sinal dele. Eu sabia que ele era aquela coisa. Então subi novamente na van e liguei o motor, mas antes de partir, acendi as luzes da cabine. O caminho seguiu tranquilo por alguns minutos. Os faróis iluminavam a trilha e as árvores à beira da estrada. E dirigir até a minha casa levou menos de 5 minutos. Mas a tensão em meu peito não desapareceu. Assim que atravessei a porta, a minha esposa percebeu que algo estava errado. Ela me olhou de cima a baixo com preocupação, mas eu ainda não conseguia reagir. Deixei as chaves sobre a mesa e me sentei em uma das cadeiras da sala de jantar. Eu contei tudo a ela. O rosto, os olhos enormes e aqueles dentes tortos. Eu dei todos os detalhes. Mas não falei que o seu Joaquim era aquela criatura. A minha esposa ouviu em silêncio com o rosto sério. Era a coisa mais estranha que já havia me acontecido. E quando retornei à praia, 2 dias depois, eu encontrei o seu Joaquim, chamei ele para uma conversa séria e perguntei por que ele me fez passar por aquilo tudo. Se eu soubesse, eu não teria dado carona para ele 2 dias atrás. Então ele disse: "Do que você tá falando, homem? Bebeu mais do que de costume, foi? Eu não fui de carona com você não. O meu turno é até às 22 horas. Eu fui embora de moto." Eu fiquei irritado com tamanha mentira, mas todos ali presentes confirmaram que eu fui embora sozinho e que ninguém foi comigo na van. Achei que todos ali no bar estavam combinado com o seu Joaquim de contar aquela mentira. Então decidi perguntar para alguns turistas, pois eles mal falam português, então eles não são de mentir. Mas eles confirmaram a mesma história, que eu fui embora sozinho, e ainda disseram que eu estava muito tenso. Eu não uso drogas, e nem bebo em excesso, e fico me perguntando que diabos aconteceu naquela noite.
era um lobisomem, ou dei carona a um vampiro que tomou a forma do seu Joaquim, ou talvez um skinwalker. Se alguém já passou por algo semelhante, deixe aqui nos comentários. Boa noite. Olá, Fael. O meu nome é Lara. Com os meus 20 anos, eu aluguei uma casa pequena perto da minha faculdade, aqui no interior de São Paulo. Então eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E quando eu tinha 22 anos, eu comecei a sair com um cara que conhecia em um aplicativo de namoro, o chamado Tinder. Se ele não mentiu sobre isso, o nome dele é Kevin. Saímos por cerca de 4 semanas, ao longo de pouco mais de um mês. No começo, as coisas pareciam normais. No primeiro encontro foi em uma cafeteria, e o nosso segundo encontro foi em um bar bem próximo do centro da cidade. Nós dois ficamos levemente alterados, e foi um momento agradável. O nosso terceiro encontro foi em um jantar, e foi aí que comecei a questionar as coisas. Questionar se eu realmente combinava com a personalidade dele, ou se havia algo ligeiramente estranho sobre ele. O encontro ainda terminou com um beijo, o primeiro e único que trocamos. Então me convenci de que, como deixei ele me beijar, as coisas tinham corrido bem. E em alguns dias depois, saímos para beber novamente. No entanto, desta vez eu fui com uma mentalidade menos animada e comecei a prestar mais atenção em pequenos detalhes do comportamento dele, que percebi que ele era bem estranho. É difícil explicar exatamente o que eu quero dizer, mas algumas das maneiras dele se expressar davam uma vibe antissocial e um pouco assustadora. Ele também começou a beber muito mais nesse encontro e ficou extremamente pegajoso no bar, tentando me beijar várias vezes. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, especialmente em um bar com pessoas ao lado. Recusei educadamente as investidas dele e poucos minutos depois mencionei que estava cansada, insinuando fortemente que deveríamos ir embora. Ele pediu a conta, pagou, e então pegamos os nossos casacos e saímos. No dia seguinte, ele me ligou, pediu desculpas pela noite passada e ficou tudo bem. Então, como eu não trabalhava naquele dia, o convidei para irmos ao shopping naquela tarde. Ele recusou e disse que era melhor sairmos à noite. Daí me toquei que em todo esse tempo nunca saímos durante o dia. Era só após as 18 horas. Um pouco estranho, porém eu não estava afim de sair para shopping à noite. Então ele me convidou para sua casa. Eu topei e disse que chegaria às 19 horas. Dirigi até a sua casa, que ficava em um local afastado da cidade, então achei que ele deveria morar em alguma casinha em um bairro pouco desenvolvido, e realmente eu estava certa. O bairro quase não haviam casas, mas a casa que ele morava era completamente uma mansão. Era um casarão de 2 andares, com uma varanda enorme, piscina, 2 carros esportivos na garagem, uma sala de visita enorme e na sala de jantar havia uma enorme mesa de carvalho. Achei estranho quando perguntei quantas pessoas moravam na casa e ele disse que era somente ele e os empregados, que moravam na casa aos fundos. Me interessei por ele, e ali já foi de 0 a 1000. Eu também morava sozinha, mas mal dava conta de pagar as minhas dívidas, e se eu me casasse com um cara daquele, eu estava realizada. Naturalmente, ele era muito lindo, mas o seu problema era ser pegajoso, usar roupas sociais ou esportivas e falar muito bem. E de 10 palavras que ele falava, eu mal entendia 2. A mansão era meio mórbida,
Então perguntei por que ele morava tão afastado da cidade. E ele disse que não curtia muito o barulho, então ele prefere assim, longe dos vizinhos. Bebemos bastante e novamente ele tentou me beijar. E como eu já assisti muita novela mexicana do SBT, eu sabia que as mulheres fáceis são sempre descartadas. Então, não deixei que ele me beijasse não. Disse que eu tinha que trabalhar no dia seguinte e fui embora. Mas o convidei para ir na minha casa no dia seguinte. E novamente, ele marcou para ir após as 18 horas. Bem, para mim era tranquilo, pois era esse o horário que eu chegava do trabalho. E no dia seguinte, às 19 horas, lá estava ele. A campainha tocou e era ele. Eu abri a porta e o infeliz não entrou. Ele ficou parado na porta como uma estátua. E eu perguntei: qual o seu problema? Por que não entra? E ele respondeu: você não me convidou para entrar. Vamos, Kevin, pode entrar, sinta-se em casa. E só assim ele entrou. Eu só havia tomado um copo de vinho, porque o infeliz só tomava vinho ou outras bebidas como bourbon. Eu não tenho dinheiro para isso. Achei que fosse mania de gente rica mesmo, mas ele passou dos limites na bebida e daí tentou me beijar. Eu não deixei. Então falei que estava na hora dele ir, mas não podia o deixar dirigir naquele estado. Então o levei até a sua casa, que fica mais ou menos 1h30 da minha casa. Chegamos em sua mansão, e agora vem a parte mais bizarra da história. Nós, mulheres, gostamos de se ver toda hora em espelhos, mas todos os espelhos da casa dele eram cobertos por um lençol branco. Eu deixei isso para lá, peguei o meu celular e tirei uma foto nossa juntos. Ele estava tão bêbado que nem percebeu, então ele deitou no sofá e dormiu. Eu andei um pouco pela casa e percebi muita coisa estranha. E na geladeira não havia comida, era só bebida e um suco avermelhado que eu achei que fosse de morango. E quando fui tomar um copo, quando provei, eu quase vomitei. Aquilo era sangue puro. Eu saí dali assustada. Decidi que não o veria mais. Fui para o meu carro, que estava estacionado do outro lado da rua, e comecei a dirigir devagar para casa, já que tinha bebido. Também estava extremamente alerta ao meu redor, procurando policiais. E talvez por isso, eu percebi que havia um carro atrás de mim. E depois de pelo menos 3 curvas, em um determinado semáforo, eu percebi que se parecia com o carro do Kevin. Mandei uma mensagem para ele: você está me seguindo? Ele respondeu rapidamente: sim, só quero ter certeza de que você chegue bem em casa. Eu liguei para ele, mas ele não atendeu. E isso foi muito estranho e francamente assustador. Encostei o carro e mandei uma mensagem para ele parar de me seguir, que eu estava bem. Ele parou no meio da rua por um segundo, presumo que para ler a minha mensagem, e então dirigiu passando por mim. Ele não respondeu a mensagem. E quando cheguei em casa e já estava na minha cama, a mensagem que ele me mandou foi a seguinte: querida Lara, espero não ter te assustado essa noite. E desculpa por ter ficado tão bêbado. Da próxima vez, deveríamos fazer algo mais tranquilo. Tipo, um jantar na minha casa ou algo assim. Eu não respondi. Então, na manhã seguinte, ele mandou outra mensagem. Achei melhor responder antes que piorasse, e eu disse: ei, eu adorei te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. Além disso, eu quero focar mais em mim. Espero que entenda. E foi aí que começaram as mensagens de raiva. A pior delas foi: não, eu não entendo. Você me enrolou por 4 encontros para me dizer isso? E na noite seguinte, eu percebi que alguém havia entrado na minha casa.
E era o Kevin, às 2 da manhã. Eu falei que se ele não fosse embora, eu chamaria a polícia. E na minha casa tem um espelho enorme na sala. E qual não foi a minha surpresa quando não vi o reflexo do Kevin no espelho. Era como se ele fosse invisível. Então eu gritei: "Tá repreendido em nome de Jesus. Saia da minha casa, demônio." Ele fez um rosnado com a boca, demonstrando enormes presas. Peguei o crucifixo que ficava na parede da cozinha, apontei para ele, fui orando e repreendendo todo aquele mal. Ele foi saindo de costas, rosnando e tentando me acertar com unhas enormes que pareciam garras. Notei que a sua pele empalideceu e as suas orelhas ficaram pontudas. E assim que ele saiu, eu tranquei a porta. E quando fui olhar pela janela, ele já não estava em lugar algum. Mas um lobo enorme, que nem existe aqui no Brasil, estava correndo para longe. Era tipo um husky siberiano, só que bem maior e mais assustador. E quando a polícia chegou, eu falei que ele se chamava Kevin e mostrei a foto nossa aos policiais e adivinhem, na foto só aparecia eu abraçada com um vento. Os policiais acharam que eu estava bêbada e foram embora nervosos. Mas antes, um dos policiais me chamou no canto e disse o seguinte: "Moça, você não é a primeira que relata essas coisas. Existem mulheres desaparecendo por aqui e toda suspeita aponta para esse cara, mas ele é como um fantasma. Eu vou ser mais específico, um vampiro. Eu vou deixar esse telefone aqui com você. É de um amigo de uma organização que se chama Discob. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar." Agradeci e eles foram embora. Eu não liguei pro amigo do policial, mas guardei o número anotado. E tudo ficou em paz por 2 meses, até que em uma noite eu vi aquele mesmo lobo rodeando a minha casa. Eu procurei o número que o policial me passou, mas havia desaparecido. Na manhã seguinte, eu fui até a delegacia para falar com aquele policial, mas uma das atendentes me informaram que o mesmo havia falecido há cerca de 1 mês. Daí, eu mudei de casa e voltei para a casa da minha mãe. Aqui é um condomínio com porteiro, então me sinto muito mais segura. Será que aquele cara era realmente um vampiro do Tinder? Boa noite. Olá, Fael. Boa noite. Eu me chamo Larissa, tenho 18 anos e esse relato se passou com os meus pais no ano de 2005. A minha mãe se chama Helena e o meu pai Carlos. Quando eles se casaram, eles se mudaram para uma cidadezinha no interior de Minas chamada Januária. E antes de se casarem, eles moravam em Belo Horizonte, mas como a vida na capital não estava fácil, eles se mudaram para esse interior e foram viver na casa da minha falecida avó, já que a casa estava desocupada há algum tempo. O meu pai não tinha emprego fixo, ele vivia de bico e mesmo não tendo aluguel para pagar, eles passavam certas dificuldades, pois haviam contas para pagar e comida para o dia a dia. As contas foram se acumulando de tal forma que a luz e a água foram cortadas, mas para a sorte dos meus pais, meu pai logo encontrou uma proposta de emprego. Como ele havia feito alguns favores para Josefino, o prefeito da época, ele conseguiu um emprego com um bom salário para trabalhar no escritório da casa do senhor Ademir, amigo do prefeito Josefino. E como o salário era muito bom,
Ele precisava de um empréstimo para pagar as contas atrasadas e comprar uma bicicleta para ir ao trabalho que ficava próximo ao centro da cidade. E os meus pais moravam em uma ruazinha de terra depois da subida do cemitério, próximo ao Sesc. Então, ele conheceu um rapaz que trabalhava na Fiuza Cred, que se propôs a emprestar R$ 1.000 para o meu pai. Tudo isso por fora da agência de empréstimos, pois esse senhor era agiota. O nome desse senhor era Manel, e ele era conhecido da feiticeira da cidade, a Dona Lia. Ela sempre fazia orações e benzimentos para fechamento de corpo nesse rapaz, pois diziam as pessoas que ele virava bicho, e por isso era necessário a feiticeira fazer esses banimentos pelo menos uma vez por mês nesse moço. O meu pai pegou o dinheiro emprestado com o Manel, que era amigo de um outro agiota chamado Zé Carneiro, mas que já havia falecido. Ele não vem ao caso, mas o que ambos têm em comum é que Zé Carneiro e a sua esposa Tita também tinham contatos com essa feiticeira, a Dona Lia, pois trabalhar de agiota é como vender a alma. Dizem que o dinheiro é amaldiçoado. E com o dinheiro, o meu pai logo pagou todas as contas de energia e água que estavam atrasadas e comprou uma bicicleta nova na Ciclo Guedes para ir ao trabalho no escritório do Ademir. A minha mãe ainda não tinha filhos na época. O seu Ademir sempre elogiava o meu pai pelo ótimo trabalho e ele ficava lá até tarde da noite trabalhando, e no primeiro mês ele recebeu certinho o seu salário. Porém, ele não recebeu as horas extras, que daria quase outro salário. Então meu pai pagou a primeira parcela do empréstimo certinho, pois eram 10 parcelas de R$ 150. Então, para comemorar, ele levou a minha mãe para jantar um belo de um peixe assado na beira do Rio São Francisco, no hotel e restaurante Viva Maria. Lá, ele encontrou o agiota. Eles ficaram conversando, e quando meu pai falou que trabalhava para o senhor Ademir, o agiota já ficou inquieto, coçava a cabeça e tocou no assunto do dinheiro. Então o meu pai disse: "Seu Manel, eu te paguei certinho, então você não tem o direito de ficar jogando indiretas para mim, pois a próxima parcela ainda vence mês que vem." O seu Manel se desculpou com o meu pai e logo foi embora. O meu pai estava feliz, pois no próximo mês, além de receber as horas extras pendentes, ainda receberia o próximo salário. Só que o meu pai não sabia que o Ademir era caloteiro, e no dia do pagamento ele fingiu de bobo que não devia ninguém, e o meu pai tinha que pagar o Manel no outro dia. E seu Ademir é um dos homens mais influentes e ricos da cidade, pois além de namorar o diretor do Cefet, uma escola federal, ele ainda tinha envolvimento na política e com outros esquemas de corrupção. E só muito tempo depois que o meu pai veio a saber desse babado. Então, o seu Ademir disse: "Homem, sossega o facho que amanhã eu te pago." O meu pai voltou para casa e de manhã, antes do meu pai sair para o trabalho, o Manel, o agiota, já estava na porta de sua casa te cobrando. O meu pai disse: "Homem, vai-te embora daqui. Eu tenho até hoje para te pagar, né? Pois que eu saiba, o dia vai até meia-noite, não é?" "Ok, seu Carlos. Só passei para te avisar que se não pagar hoje, amanhã já não é mais 150, já é R$ 175. O meu pai, furioso, foi para o trabalho e na hora de ir embora, o seu Ademir chamou meu pai para lhe pagar. Daí ele disse: "Seu Carlos, eu vou te pagar seu salário e as horas extras do mês passado de uma vez. São R$ 300 e mais R$ 200 de hora extra."
Toma aqui o cheque pré-datado e daqui 15 dias você pode entrar com ele no banco e trocar pelo dinheiro. O meu pai tentou argumentar, mas de nada resolveu. Ou era isso, ou era perder o emprego. O meu pai voltou para casa e Manel já estava na porta o esperando. O meu pai mal disse uma palavra e Manel já foi dizendo: eu já sei que o senhor não tem dinheiro, porque Ademir é caloteiro, e aqui na cidade todo mundo sabe. Quando ele te pagar um salário, ele já vai estar te devendo 3, e assim por diante. Então, eu vou querer o seu celular. O meu pai recusou a entregar o celular, pois o meu pai ligava para minha mãe do telefone fixo do escritório da casa do seu Ademir para ver se estava tudo bem. Os dois começaram a discutir e quase partiram para a briga. Manel foi embora, prometendo voltar. No dia seguinte, o meu pai pediu que a minha mãe trancasse tudo e não saísse de casa e ficasse com o celular. E qualquer coisa, ela ligasse para o escritório do seu Ademir para falar com meu pai. E naquele dia, o meu pai teve que ficar fazendo hora extra. Então, por volta das 8 da noite, o celular toca. Era uma chamada de um número desconhecido. Então a pessoa do outro lado da linha logo disse: que tal me pagar metade de tudo que eu emprestei para vocês? Houve outras mensagens, cheias de raiva. Então a minha mãe bloqueou aquele número. Ela pensou que tudo acabaria ali, mas ela estava completamente errada. Pouco tempo depois disso, a minha mãe estava sozinha em casa. A casa dos meus pais é grande e tem um quarto no andar de cima, o que significa que eles dormiam no ponto mais alto da casa. O meu pai demorou aquele dia e por volta das 21 horas, a minha mãe acordou no meio da noite com um barulho. No começo, não tinha certeza do que era, mas sentiu que estava ouvindo sons vindo do andar de baixo. E então ouviu claramente uma porta se abrindo no andar de cima. E mesmo ainda sonolenta, ela sabia que não era o meu pai, pois ele sempre chega chamando por ela. A minha mãe saiu da cama e se escondeu embaixo dela. E antes de ligar para a polícia, ela ligou para o meu pai. E logo depois, ela ouviu mais barulhos distantes. E depois passos subiram as escadas e a porta do seu quarto se abriu. Houve um silêncio. Então, as gavetas ao lado da cama foram abertas. A minha mãe tapou a boca com as mãos para não respirar alto. E logo em seguida, ela ouviu uma voz masculina murmurar: merda! Naquele momento, ela sabia que era a voz do Manel. A minha mãe continuou sem se mover e rezou para o seu telefone não fazer nenhum barulho. Teve mais barulhos de objetos sendo remexidos. Ele estava revirando toda a cômoda. Então, ela sentiu a cama se mexer e quando ele se sentou, ela conseguia ver a silhueta de 2 sapatos pelo lençol da cama. E mesmo no escuro era visível. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ficou ali por 5 minutos antes de se levantar e murmurar: desgraçada! As gavetas foram fechadas e passos foram em direção à escada. A minha mãe esperou debaixo da cama até a polícia chegar. Eles fizeram uma varredura na casa e descobriram que todas as janelas estavam destrancadas. E depois, a polícia fez uma ocorrência. O meu pai logo chegou, mas naquela mesma noite, por volta das 3 da manhã, eles escutaram passos pesados em volta da casa e depois vários socos fortes contra a porta de madeira. Os cães da vizinhança se alarmaram e começaram a latir. E aquela coisa ali no quintal da casa deu um urro tão alto
que os cães pararam de latir na hora e grunhiam de medo. O meu pai ligou a lanterna do seu celular, o Nokia 1100, e o que ele viu lá de cima foi a coisa mais horrenda de sua vida. Era um cão enorme, com orelhas de cabra. O corpo era tipo de um jumento, mas a aparência era de um cão. Os dentes eram grandes e tortos, e tinha algumas presas, e um focinho grande. A coisa fazia um som horrendo, se batia contra a porta e as paredes, fazendo a casa toda tremer. O meu pai ligou para a polícia. A atendente na linha ouvia aqueles uivos e o barulho das pancadas. A polícia chegou em torno de 5 minutos. Os policiais chegaram a ver a criatura no quintal da casa, mas ninguém tinha coragem de descer para abrir o portão para os policiais. Então, lá do portão de grade, a polícia atirou contra aquilo, mas não o acertou. Então, segundo a polícia, aquilo se transformou em um homem que logo pulou o muro dos fundos e sumiu na escuridão do matagal, pois naquele local não tem postes de luz nas ruas, somente em alguns trechos. A polícia não tinha coragem de ir atrás daquela criatura. E no outro dia, o meu pai contou tudo o que aconteceu para o seu Ademir, que o seu Manel invadiu a casa dele e ainda virava bicho. Ademir acreditou, pois ele é da Umbanda, e o seu Ademir mandou seus homens dar cabo no Manel, mas ele ficou sabendo e fugiu da cidade. E dizem que esse lobisomem agora vive na cidade de Pedras de Maria da Cruz. Bem, Fael, ainda moramos em Januária, nessa mesma casa, e já fazem quase 20 anos, e nunca mais ouvimos falar dessa criatura. Boa noite. Olá, Fael. Meu nome é Marcelo Guimarães, mas a maioria dos colegas de estrada me chamam de Guima. Eu resolvi escrever porque depois de tanto tempo tentando deixar essa história para lá, eu percebi que preciso dividir esse fato. Eu sou de Sobradinho, no Distrito Federal, mas hoje eu moro no interior da Bahia. E depois de muitos anos rodando o Brasil como caminhoneiro, eu aprendi tudo com o meu pai, o seu Augusto. Ele também era do volante. Ele diz que aprendeu tudo com o meu avô, que puxava madeira numa época em que as estradas eram ainda mais precárias e o freio era coragem. E desde moleque, eu acompanhava o meu pai em viagens curtas. Eu aprendi a dirigir no canavial perto da casa de um tio, e quando me dei conta, eu já estava com a carteira profissional na mão, pegando o frete para o outro lado do mapa. Em 2010, eu recebi a chance de trabalhar numa transportadora em Ibiraporã, cidade do sudoeste baiano. O serviço era levar soja até o porto de Salvador ou trazer algum insumo agrícola de volta para o interior. Não era o trabalho dos sonhos, mas pagava as contas. E eu ainda curtia aquela solidão da estrada, só eu, os meus pensamentos e as modas de viola no rádio. Naquele tempo, eu encarava um trajeto longo pela BR-242, passando pela região da Chapada Diamantina. Era um trecho famoso pelas curvas fechadas, subidas puxadas e, claro, pelas histórias de assombrações. Mas nem todo mundo acredita nisso. Eu mesmo não ligava muito. Mas rodando de madrugada por lugares desabitados, ouvindo chiados esquisitos no rádio, ou vendo uma luz estranha no retrovisor, a mente começa a viajar e às vezes a gente só se pergunta se é a nossa imaginação.
E numa das minhas viagens, lá por agosto daquele ano, eu saí de Salvador depois de descarregar a soja. E em vez de dormir no pátio de um posto perto da saída da cidade, eu resolvi adiantar a estrada. Tinha um posto que eu gostava muito, que ficava antes da Serra do Araxá, uma parte da BR-242, parecida com a Serra da Mangabeira, mas para chegar lá era preciso rodar uns 120 km. Eu estava bem disposto e pensei que daria conta. Eu saí do posto por volta das 11 da noite, com o tanque cheio. A rodovia estava sossegada, quase sem movimento, só um ou outro caminhão me ultrapassando. Eu deixei o modão tocando de leve e fui dirigindo no meu ritmo, atento às curvas e placas. E de repente, eu vi que surgiu um animal no meio da pista, e como o meu caminhão é pequeno, eu consegui parar a tempo. Era um cachorro enorme, bem peludo, e parecia ter sido atropelado recentemente. Ele era bem estranho. Tinha um focinho maior que o normal e presas que saíam de sua boca. Achei que era por causa da dor. Então a única coisa que eu pude fazer foi arrastá-lo para o acostamento. Mas pensem em um cão pesado. Mas com muito esforço eu consegui. E quando voltei ao caminhão, eu percebi que as minhas roupas estavam fedendo podre e era impossível seguir viagem daquele jeito. Então fui me trocar na cabine de trás. Mais ou menos uns 7 minutos depois, eu volto pro volante e vejo algo bem assustador. Um homem totalmente nu, saindo de onde eu havia deixado o cão. Era um homem de uns 60 anos. Ele andava engatinhado e foi se levantando aos poucos e andava mancando. Ele olhou para o caminhão e eu pude jurar que os seus olhos brilhavam como de um animal em contato com o farol. Ele atravessou a pista e sumiu no mato. Eu corri até onde eu havia deixado o enorme cão e adivinhem, o animal não estava mais lá. Eu acho que aquele animal não era um cão, e sim um lobisomem. Mas precisamente era aquele homem. O sobrenatural existe, e a partir desse dia, evitei parar o caminhão à noite em estradas, e os frentistas acreditaram em mim e me contaram outras histórias de lobisomens que os caminhoneiros sempre param por lá e contam para eles. E em breve eu trarei todas aqui para o canal. Boa noite. Boa noite, me chamo Carlos e moro na cidade de Araucária, no Paraná. O relato que eu tenho para contar é de uma pescaria em época de quaresma. Foi quando resolvemos ir pescar, eu e os meus 2 amigos, o Edson e o Irineu. Hoje em dia, o Irineu está em Goiânia e o Edson está nessa mesma cidade no Paraná. Bem, é muito difícil ver ele, e faz tempo que já não o vejo, mas se perguntar para eles, com certeza eles vão relatar a mesma coisa, o mesmo fato que eu passei, que aliás nós 3 passamos. Bem, gostávamos muito de pescar de madrugada, e também gostávamos muito de acampar. E tinha vezes que nós íamos e passávamos 3 dias direto pescando. Então teve um dia que resolvemos sair para a pescaria e nem demos bola que era época de quaresma. Mesmo porque não ligávamos muito para isso, para essas superstições. Mas não podemos esquecer que geralmente na quaresma
é quando os supersticiosos e os religiosos intensificam os seus trabalhos religiosos. E isso, com certeza, atrai as entidades que eles invocam. Então, mesmo assim, não ligamos para isso e fomos pescar. Moramos na região de Curitiba e aqui tem um rio que se chama Iguaçu. Nessa cidade chamada Araucária. E o rio Iguaçu vem de São José. E lá é a nascente desse rio. E ele passa por aqui pelo meio de Araucária. Nesse dia estava uma noite muito fria. E nós três estávamos desempregados e sempre pescávamos peixes para vender. E assim conseguíamos alguma renda. E foi então que a gente levava o que tinha em casa para lanche. E assim a gente almoçava e até jantava nas pescarias. E para complementar, a gente sempre assava um peixe quando pegava. Mas geralmente a gente pegava peixes, porque nós conhecemos os melhores lugares para se pescar. E então fomos nesse lugar, aonde gostávamos de pescar. E assim nós pegávamos muitos peixes. E dava tranquilo para cada um pegar a sua parte e vender. E assim conseguir algum dinheiro. Bem, e era assim que levávamos a vida. E era divertido, pois tudo isso era um hobby. Bem, nós não pescávamos no rio Iguaçu, mesmo porque está poluído, mas pescávamos nos pequenos pesqueiros. E usávamos o rio Iguaçu somente como travessia. Porém, nós íamos nas lagoas que são limpas, e ali dava para pescar. E nesse dia que estávamos ali pescando, se não me falho a memória, era no ano de 1998. Em uma época de quaresma. Esse lugar que estávamos pescando, nós o apelidamos de Rio do Bolinha. Pois nós apelidávamos os rios com os nomes que nós mesmos inventávamos. E assim identificávamos os pesqueiros onde pegava mais peixe. Bem, essa era a nossa jornada de pescaria. E quando chegamos no local, armamos as redes, demos uma volta com a fisga na mão e na outra o farolete para iluminar os peixes na água. Mas nesse dia achamos estranho, porque aquele era um lugar muito bom que sempre havia peixes. Só que nessa primeira volta que a gente deu, não apareceu peixe nenhum. Bem, não demos muita bola para isso. Então, resolvemos voltar para o acampamento, para fazer uma janta e jogar um pouco de conversa fora. E com isso esperar o tempo passar, para ver quantos peixes as redes já tinham pego. Então, durante esse tempo que cortamos lenha, fizemos o fogo e fizemos a janta. Depois que jantamos, conversamos um pouquinho. E quando me dei conta, já era meia-noite. Foi aí que começou os barulhos estranhos no mato ao nosso redor. Começou uns barulhos de passos pesados caminhando, quebrando os galhos e os matos ao nosso redor. Parecia uns passos de um animal quadrúpede. E nós começamos a ficar espertos com isso. De repente, eu estava sentado em uma árvore caída no chão, e os meus amigos de pé diante de mim, e eu com um farolete na mão. Mas quando eu vi, logo se desprendeu um palanque de uma árvore em cima de mim. E aquilo caiu bem atrás de mim. Aquele palanque que caiu meio que tremeu o chão. E rapidamente olhamos com o farolete
Então procuramos entre as árvores o que estava fazendo aquele barulho muito alto. Eram barulhos de gravetos se quebrando e árvores balançando. E também passos de animais grandes ao nosso redor. Mas mesmo procurando com o farolete, a gente não viu nada. Daí então, olhamos um para o outro e vimos que não era uma boa ideia ficar ali. Bem, nós não éramos do tipo medrosos. Só que nesse dia é interessante salientar que um olhou para o outro e os três concordaram juntos de ir embora. Pois percebemos que estava realmente muito estranho aquelas movimentações ao nosso redor. E naquela mesma hora levantamos o acampamento. E logo depois que a gente jantou e esfriamos a panela quente no rio, guardamos o café na garrafa, esfriamos os bules e a trempe. Guardamos tudo dentro dos sacos, colocamos no bote, desmanchamos a barraca e ajeitamos todas as coisas como sempre fazíamos na hora de ir para casa. Bem, nós ajeitávamos a nossa bagagem no meio do barco. E naquela época nós usávamos varejão, pois não usávamos nem remos e nem motor. E o varejão é um tipo de taquara de bambu bem comprida. E como ele é muito comprido e forte, nós colocamos no fundo do rio para empurrar o bote. E assim a gente consegue remar contra a correnteza com mais facilidade. E nesse dia, quando entramos no bote, já estávamos indo recolher as redes. Mas antes de recolher as redes, já estávamos fachando. Bem, o que é fachar? Fachar é pegar a isca na mão e olhar com o farolete na água para ver se aparecem os peixes para a gente fisgar. Bem, achamos isso muito estranho, porque os melhores lugares que sempre apareciam peixes, não apareceu nada, não tinha peixe nenhum. E a esse ponto, já estava muito estranha a situação ao nosso redor, pois havia muitos barulhos no mato e cochichos e resmungos que pareciam pessoas. Bem, quando eu levantei para pegar a rede, o Edson logo falou: "Olha, vocês tomem cuidado nessa esquina, porque isso que tá bem na nossa frente chama-se boca de rio." Nós estávamos no bote, indo da ponta de um rio para o outro. O Edson disse que ali tinha um tipo de caixa de abelha e uns eucaliptos. E também uma mata fechada que tem a fama de ser assombrada. Ele também disse para nós tomarmos cuidado na hora de tirar a rede. E quando eu fui me agachar para desarmar a rede, eu escutei passos pesados na minha frente, quebrando gravetos. Porém, eu não enxergava nada. E mesmo clareando com o farolete, eu não conseguia ver nada. E somente mesmo escutava os barulhos. O Edson gritava para mim sair dali ligeiro. Eu desamarrei aquela rede muito rápido e joguei no saco e colocamos no bote. O Edson pegou o rio Iguaçu contra a correnteza para virmos para casa. Este lugar fica com a correnteza baixa. Então, para voltar, a gente rema contra a correnteza. E na hora que ele colocou o bote no rio Iguaçu, ele dava uma remada e o bote rendia 50 até 100 metros adiante. Ia muito rápido, mais rápido que o normal. E nós estávamos assustados porque aquilo não é normal.
pois geralmente para render 50 metros adiante, precisava dar pelo menos de 8 a 15 remadas. E ele dava somente uma remada e o bote já cortava a correnteza. O Edson falou que não sabia o que estava acontecendo, pois parecia que uma força sobrenatural estava empurrando o bote. E essa coisa queria que nós não ficássemos neste lugar. Depois de um tempo, logo estávamos nos aproximando da ponte. E perto da ponte, em cima do gramado na barranca do rio, tinha muitos trabalhos religiosos no chão. Bem, alguns chamam esses trabalhos de saravá e outros chamam de macumba, mas nós chamamos de oferendas. E sabemos que cada um tem o seu credo religioso e respeitamos isso. E logo que passamos dessa ponte, mais à frente tinha a primeira ponte da BR. E depois da ponte da BR, uns 500 metros acima, tinha a ponte de madeira. E é essa ponte que ligava o atalho entre o orfanato e a BR. E subindo acima da ponte, fica o campo do Pisato de futebol, aqui de Araucária. Bem, e quando chegamos perto desse campinho, estávamos ainda no rio, subindo contra a correnteza. Mas de repente, do nosso lado direito, ouvimos tipo uns pequenos uivos. E era tipo um resmungo fantasmagórico, mais ou menos parecido com uma coruja falando na mata, do nosso lado direito. E do nosso lado esquerdo, no meio do morro, lá em cima, numa vila, um uivo muito alto que a gente não sabia se era um homem desesperado ou se era um cachorro uivando para a lua. Porém, a voz era misturada e se assimilava muito às duas coisas. Bem, eu acredito que o Edson já passou por essa situação, pois ele falou que quando passássemos por aquela parte assombrada do rio, uma coruja iria falar do nosso lado e uma criatura iria responder do outro lado. E isso era dito e feito, pois nós escutávamos aqueles murmúrios do lado direito. E quando passávamos pela ponte, do nosso lado esquerdo, escutávamos um monte de vozes. Era um monte de falação, tipo uma aldeia indígena. Eram gritos misturados com muita falação. Porém, não se entendia nada. Olhávamos e não víamos ninguém ali. Nós estávamos assustados porque nunca tínhamos passado por isso. E depois desse evento dos gritos e da falação, lá de cima do morro, escutamos aquele uivo estrondoso, que vamos dizer que se assemelha a um uivo de um lobisomem. Então, resumindo, era a coruja falando do nosso lado direito e o lobisomem respondia uivando do nosso lado esquerdo. Bem, não chegamos a ver nada daquilo, mas escutávamos claramente, em alto e bom som, aqueles uivos estrondosos que ecoavam no meio daquelas casas e condomínios daquela região. E tudo isso era terrível para nós. E à medida que nós íamos subindo o rio, cada vez que a coruja falava do nosso lado direito, o lobisomem uivava lá perto dos prédios do condomínio residencial Serra Dourada, onde tem a vila chamada Morro do Piolho. Quando remamos mais ou menos 1 quilômetro acima, nós tínhamos que entrar na Sanga. Sanga é um córrego pequeno que a gente entra para guardar os botes e os barcos.
E logo que entramos com o bote na sanga, pula uma capivara do lado do Edson. Ele estava rimando. E ele quase saltou dentro do rio com um susto. O Irineu e eu tentava conversar com ele mudando de assunto, mudando o rumo da conversa para ele se acalmar. O Edson, todo arrepiado, chegou a sentar no bote de susto com aquela capivara, pois nós já estávamos assustados com aqueles uivos e aquela coruja. E agora aquela capivara inventa de pular do lado do nosso barco. Então aquilo foi muito assustador. Logo depois que a gente se recuperou do susto, entramos na sanguinha. E à medida que o bote ia entrando, fazia-se um silêncio aterrorizante e amedrontador. O bote logo se aproximava das árvores, e o rio estava bem cheio. Havia teias de aranha nas flores da água, e se nós levantasse o pé, dava para encostar nos galhos das copas das árvores, de tão alto que estava o nível da água. Aquele caminho era o único lugar seguro para nós deixarmos o bote e seguir para as nossas casas. E quando o bote ia passando, dava para escutar o pingo da gota da água que caía dos galhos das árvores. Bem, remamos mais um pouco e logo chegamos no local onde cadeávamos os botes. Cadear os bodes é prender eles com cadeado. Pegamos as nossas coisas e eu fui na frente. O Irineu foi no meio e o Edson foi atrás. E assim fomos subindo os degraus daquele morro que tinha que atravessar antes de chegar nas nossas casas. Então conseguimos cruzar aquele morro. E antes de chegar na casa do Edson, tinha um milharal que a gente tinha que atravessar. Parecia que aquele caminho não acabava nunca antes de chegarmos em nossas casas. E parecia também que em terra firme estávamos mais à deriva do perigo e do sobrenatural. Naquela noite, parecia que não havia nenhum lugar seguro para ficar. E então, cruzamos o milharal com muito medo. E se aparecesse alguma fera furiosa na nossa frente, não saberíamos o que fazer. Bem, conseguimos chegar. E o Edson já estava em sua casa. Deixamos as coisas na casa do Edson. E ele pegou o facão para nos acompanhar até o portão. O Irineu era só cruzar a rua e ele já estava em sua casa. Mas eu ainda tinha que descer 2 quadras para chegar até a minha casa. O Edson ainda se ofereceu de companhia para me acompanhar até a minha casa, mas eu falei que não. Peguei as minhas coisas e segui caminho. Eu mal saí da casa do Edson e ele já entrou para dentro batendo a porta, porque ele estava muito assustado. Quando cheguei na primeira esquina, antes de chegar na minha casa, aquele lobisomem uivou novamente de cima daquele morro, porém um pouco mais perto de mim. Era um grito ensurdecedor que fazia ecos estrondosos naquele lugar, e eu me arrepiei dos pés à cabeça. Bem, eu continuei andando devagar, porque existe o ditado que diz o seguinte: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Então eu continuei caminhando normalmente até chegar na minha casa. Quando cheguei, a luz estava acesa e a minha mãe estava de joelhos dobrados, orando muito assustada. E logo que ela me viu, ela veio até mim e me perguntou se eu havia escutado aqueles barulhos estranhos.
e perguntou também se eu havia visto alguma coisa na pescaria. E foi aí que eu contei para ela tudo o que a gente tinha passado. Ela simplesmente levantou a mão para o céu e agradeceu a Deus pelo fato de nada de ruim ter acontecido comigo e com os meus amigos. Bem, este é o meu relato. E ele é um fato verídico e verdadeiro. E eu confirmo a minha história para quem quiser ouvir. Boa noite.